Olá, aqui é o professor Fábio Costa, coach e professor de informática para concursos, e nesse vídeo eu vou mostrar para você algumas estratégias e técnicas para você que está estudando para passar no concurso do INSS. Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, autarquia federal com sede em Brasília, Distrito Federal, e é vinculada ao Ministério da Previdência e do Trabalho. Bom, a finalidade do INSS, como é que eu posso te falar, é promover o reconhecimento de direito ao recebimento de benefícios administrados pela Previdência Social. Ele é responsável pelo pagamento de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e outros benefícios para aqueles que adquirirem o direito e esses benefícios segundo o que é previsto em lei. O INSS tem por competência desenvolver as operações de reconhecimento dos direitos dos participantes do Regime Geral de Previdência Social, o famoso RGPS, que atualmente abrange mais de 70 milhões de contribuintes divulgados aí no site do INSS. Então vamos lá, a renda transferida pela Previdência é utilizada para assegurar o sustento do trabalhador e de sua família quando ele perde a capacidade de trabalho, por exemplo, motivo de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou idade avançada. Então nós podemos dizer que o INSS é caracterizado como uma organização pública prestadora de serviços previdenciários para nós brasileiros. Antes de irmos para as dicas, deixa eu te contar como foi o meu contato com o INSS. Olha só, há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu trabalhei durante 4 anos prestando serviço para o INSS. Foram 2 anos como estagiário e 2 anos como efetivo pela Dataprev, que presta serviços de informática para o INSS. Durante esses anos, eu visitava as chamadas agências da Previdência Social, mais conhecidas como APS, para fazer as manutenções nos computadores, fazer configurações nos servidores e muitas vezes dando aulas nos treinamentos para informática básica. Um acontecimento curioso é que minha mãe é funcionária pública da Dataprev há mais de 35 anos e durante um ano inteiro nós trabalhamos na mesma sala na Dataprev. E teve uma vez que nós fomos para uma agência, eu fui formatar e instalar os softwares de um computador e minha mãe, ela ia configurar o sistema do INSS. E uma senhora olhou para mim e disse: "Nossa, como vocês se parecem, hein?" Eu comecei a rir na hora e falei: "Realmente nós nos parecemos, ela é minha mãe." Foi muito legal aquele dia e eu comento muitas vezes com meus amigos que eu nasci dentro da informática. Porque minha mãe, desde quando eu nasci, ela já me levava lá para o trabalho dela para ficar mexendo nos computadores. Nos últimos anos, eu decidi me especializar em coach para concurso, pois a maioria dos meus coaches já eram para concurso. E eu sei que o concurso público ele pode gerar uma estabilidade financeira e familiar. E não só para você que quer passar, e sim para toda a sua família que está ali naquela mesma missão, nós podemos dizer assim, né? Bom, vamos à dica de ouro, onde eu vou mostrar para você algumas estratégias e também técnicas para que você aumente as suas notas nas questões da prova do INSS. Um ponto muito importante, eu posso dizer primordial, é você conhecer bem a banca. Suas pegadinhas, algumas formas de posição, pontuação. No nosso caso, neste ano de 2016, a banca do concurso do INSS será o CESP, como você já deve estar sabendo. É uma banca particularmente muito temida. Normalmente esse medo ele vem da formação da pontuação. Por exemplo, se você marca uma questão errada, você perde ponto. Então é possível que você tire 0 na prova, mesmo acertando metade das questões. Então olha só, imagina uma pessoa olhando o gabarito e falando: "Nossa, que show, eu estou indo muito bem." Mas como ela não conhece bem como funciona a banca, ao olhar no final, ela fala assim: "Nossa, eu acertei tantas questões, mas eu me dei mal porque eu não consegui cumprir os requisitos da banca." E aí, muitas vezes eu escuto essa frase: "Nossa, mas foi por tão pouco." Então, muitas vezes, bate até mesmo aquele desânimo. Mas eu estou te falando isso para que você não passe pela mesma situação. E nesse vídeo eu vou te passar algumas informações super importantes
para que você evite perder pontos desnecessários. Olha só, nós vamos fazer uma coisa bem legal aqui. Preste atenção, eu quero que você imagine agora que você está sentado na cadeira do concurso com a prova em cima da mesa. Na maioria das vezes, você pensa 3 formas de marcar uma questão. Ou você vai marcar ela como certa, ou você vai marcar ela como errada, ou não vai marcar nada, você vai deixar aquela questão em branco. E aí vem um ponto muito importante. Olha, eu vou pedir para você parar tudo que você estiver fazendo agora. Fecha seu Facebook, coloca seu celular no silencioso, para que você não fique escutando aquele barulhinho do WhatsApp, porque o que eu vou te falar agora pode aumentar o seu resultado na sua prova de forma incrível na banca do CESP. Vamos lá? Eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas provavelmente deve ter até já ouvido mesmo 2 versões de professores, colegas, dicas, às vezes você assiste isso no YouTube, que é o seguinte, o chute consciente. Então muitos falam para que você não chute de jeito nenhum, porque como eu falei, você pode zerar a sua prova, mesmo acertando metade da prova. E outros falam que sim, que você deve chutar conscientemente e que existe uma técnica para isso. Bom, eu acredito o seguinte, que nada equivale ao treino antes da guerra. Eu gosto muito de uma citação do Sun Tzu, é o autor do livro, aquele A Arte da Guerra. Ele fala o seguinte, a habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamado de genialidade. Ou seja, no nosso caso, você tem isso já tem nas suas mãos. É a possibilidade de fazer o quê? Simulados antes da prova, do dia efetivo da prova. Bom, então nós vamos trabalhar esta habilidade de adaptação à prova de quem? Do CESP. Vamos voltar à imaginação. Você está agora entrando, imagina você entrando lá na sala para fazer a sua prova do INSS, se senta na cadeira, pega a prova e olha a primeira questão. Ao invés de você pensar se você vai marcar certo, errado ou deixar simplesmente em branco, você vai fazer o seguinte, você vai classificar as questões assim. Nós temos 3 pontos. A primeira, eu tenho certeza que esta questão é certa ou errada. Eu tenho certeza que eu não sei esta questão, então você realmente, você olha aquela questão e fala assim, eu não estudei isso, eu não sei essa questão. E a última questão é você falar, você olha aquela questão, dá uma lida rápida nela e fala assim, eu já vi isso, mas eu estou em dúvida. Então você tem 3 situações aonde você, após sentou na cadeira, pegou a prova, vai olhar as questões e você vai dividir, a dica é, você vai dividir essas questões em 3. Então uma, quando você lê ela e fala assim, eu sei essa questão, ela está certa ou errada. A segunda, você não sabe aquela questão, você olha ela e fala, poxa, eu não estudei essa questão, realmente não sei essa questão. E a terceira é quando você olha e você, às vezes você, poxa, eu estudei isso uma vez, eu só não estou lembrando. Você vai escrever isso do lado da sua questão. Tá? Então uma você vai colocar lá, realmente não sei, e as outras que você pelo menos imaginou, porque muitas vezes, mesmo você já estudando aquele, não lembrando naquele exato momento da prova, no seu subconsciente aquilo faz sentido de alguma forma, então você vai colocar ali, tenho dúvida, ok? Vamos lá para o próximo passo? Olha só, uma estatística real sobre as provas do CESP, que algumas pessoas sabem sobre ela, muito falada em vídeos no YouTube, é sim uma realidade. Que o CESP ele costuma ter 50% de questões certas e 50% de questões erradas. Isso você pode até mesmo verificar nos últimos gabaritos oficiais anteriores, que isso já funcionou para muita gente. Essa informação ela vale ouro, sabe por quê? Porque você pode fazer uma análise na sua prova e melhorar o rendimento para bem superior do resultado que você teria. Então, se você marcou mais de 50% das questões certas ou como erradas, provavelmente alguns erros podem ter sido cometidos. E aí, nas questões que você marcou, essa eu tenho dúvida, você marcou lá, essa eu tenho dúvida, você decide marcar ela só depois de fazer as contas das quantidades de certas e erradas já marcadas
que lá você já marcou com certeza. Eu posso deixar aqui um OBS de observação para que você considere esse percentual antes de marcar definitivamente o seu cartão de resposta. Olha, se você marcar uma questão que está errada, você vai ter um ponto negativo nessa questão. Então nós vamos analisar sobre a prova. Por exemplo, se nós temos 120 itens, a tendência é que 60 questões estejam certas e 60 questões estejam erradas. Mas no caso específico dessa prova do INSS, vai existir o ponto de corte por prova. Você tem uma quantidade mínima para acertar conhecimentos básicos e em conhecimentos específicos. Como nós estamos falando de mudar e adaptar de acordo com o inimigo comum, que é o CS no nosso caso, para que você vença, nós temos que saber algumas regras que são importantes de você saber, que inclusive está escrito lá no próprio edital. Ele já fala o seguinte: será reprovado quem? Nossa, muita gente não quer ler esse item lá, não, eu vou passar e tal. Eu tenho um certo medo, receio de ler isso, mas Deus me livre, a questão não é essa, mas você tem que conhecer o seu inimigo antes, para que você, quando chegar lá, você possa montar uma estratégia, já tenha uma estratégia, uma tática, aonde você consiga ter o seu nome impresso no diário oficial. E é isso que a gente vai ver aqui. Então vamos lá, tá no edital assim. Será reprovado quem? Vamos lá. Obtiver nota inferior a 10 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos. Está reprovado quem obtiver nota inferior a 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. E quem obtiver nota inferior a 36 pontos no conjunto de todas as provas objetivas. Isso significa que você tem que ter pelo menos 36 pontos. Mas olha só, você que está assistindo esse vídeo agora, é totalmente viável passar de 36 pontos na sua prova. E aqui nós vamos ver que depois que você, vou te ensinar uma análise, depois que você aprender a analisar sobre a sua prova, você vai ter ainda um possível aumento de pontos na prova de acordo com o que você já tinha. Olha só, nós sabemos que o tempo para fazer a prova é um fator primordial. Então eu vou voltar a falar sobre o simulado. É no simulado que você vai treinar a sua cabeça, a sua mente a tomar decisões rápidas. É ali que você vai poder treinar sobre o que eu falei anteriormente no vídeo, que, por exemplo, eu sei essa questão, eu sei que ela é certa, eu sei que ela é errada, ou eu realmente não sei essa questão, eu olhei, não sei o que é, qual o resultado dessa questão, eu não sei, ou você fica naquela dúvida, então você vai escrever aquela dúvida e já fica muito bem treinado para o dia da prova, o dia real, a hora que você vai sentar ali, você já vai estar acostumado com isso. Bom, então vamos lá, voltando à análise de 50% das questões certas, 50% das questões erradas, isso foi feito uma análise de várias provas, vários gabaritos, então já tem muita gente aí que já utiliza isso, então você pode ser também beneficiado com esse tipo de informação dentro dessa análise dos 50% certo e 50% errado. Então vamos a uma técnica que já foi testado muitas vezes, inclusive como eu já falei, já tiveram vários professores, alunos aprovados que já gravaram vídeos falando sobre ela e eu quero disponibilizar ela aqui para você também. E alguns outros professores são totalmente contra e falam que você não deve chutar de jeito nenhum. Bom, vamos lá, vamos analisar esses dois pontos e você vai chegar ao seu denominador comum. Você que vai se sentir preparado para utilizar essa técnica ou não, e é claro, isso sendo estudado anteriormente nos simulados, para na hora da prova você já saber se você vai utilizar essa técnica ou não. Falando sobre as pessoas que falam que você não deve chutar de jeito nenhum, e olha, eu entendo perfeitamente elas, e talvez seja um receio, e muitas vezes querendo proteger o aluno. Mas olha só, é claro que essa técnica não vai ser para quem não estudou bastante. Essa técnica vai favorecer sim você que estudou com afinco e não adianta, viu? Não tem jeito, você tem que estudar com afinco. E com essa técnica você pode aumentar e muito o seu resultado. Porém, é claro que você vai utilizar essa técnica por sua conta e risco.
Porém, olha só, já foi testado e aprovado muitas, mas muitas vezes. E eu volto a dizer, teste antes essa técnica nos simulados e você vai ter mais segurança de fazer isso na prova. Bom, vamos lá. Que técnica é essa? Muitos já dão aí o nome de técnica do chute consciente. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero até jogar mais uma pitada de um incremento para você abranger mais essa técnica de chute consciente. Uma delas é aqui, quando eu já falei aqui no nosso vídeo, que para você marcar então as questões que você tem certeza se é certo ou errado, e também marcar as que você tem dúvida. Você deu uma olhada, viu, poxa, eu já estudei isso aqui alguma vez, então você vai colocar ali como dúvida. O que acontece? Aquele registro já foi inserido no seu inconsciente. Então, muitas vezes, na hora que você está na hora da questão ali, ele não vem, mas inconscientemente você tem. Então, se você marcou algumas questões como dúvida, você já tem mais conteúdo, mais material para você utilizar essa técnica com mais eficácia. Então, olha só, dentro dessa probabilidade que eu falei aí do CESP, dos 50% para certas e 50% para erradas, isso pode ter uma variação, a gente já viu, é uma variação muito pequena entre elas, tá? De 1 a 5% de margem de erro nessa probabilidade, depois de ter verificado tantos gabaritos oficiais. Então, olha só, eu quero te dar um exemplo prático. Vamos lá. Anota aí, olha só. Na prova de conhecimento básico, que são 50 questões, na probabilidade que nós estamos falando, então você teria 25 questões certas e 25 questões erradas, ok? O cenário que a gente vai montar é o seguinte: você acabou de marcar ali sua prova e você tem 13 certas e 20 erradas. Ou seja, você deixou 17 em branco. Bom, então olhando aqui no nosso caso, faltam 5 erradas, mas só saíram 13 erradas, faltando 12 certas para sair. Das 17 questões em branco que você deixou, pela probabilidade, 12 estariam o quê? Estariam certas. Então a técnica é o seguinte: você colocar tudo certo nas questões restantes. E olha só, você ainda tem uma probabilidade maior nesse caso, porque lembra que você marcou algumas questões que você estava com dúvida? Provavelmente a sua dúvida vai embora na hora. Por quê? Você já tem uma análise, você já fez essa análise. Então você provavelmente, quando converteu a questão, vai ver que aquela questão pela probabilidade vai ser o quê? Certa. Mas aí algumas pessoas me perguntam, mas professor Fábio, se eu marcar certo em todas, eu vou perder 5 questões. Olha, perdendo 5, você vai marcar 12, que é o cálculo aí de 17 questões que você deixou em branco, menos as 5 que faltavam erradas. E aí 17 menos 5, 12 pontos a mais para você. Mas olha só, eu estou colocando aqui um cenário, claro, totalmente hipotético. Mas eu acredito que se você ganhar de 1 ponto a 5 pontos nessa técnica, já vai ser de muita importância para você. Na verdade, pode ser o ponto-chave para você ter o sucesso em passar no concurso e ser nomeado. E você pode fazer a mesma análise para as provas de conhecimentos específicos, que no nosso caso do INSS serão 70 questões. Vai funcionar da mesma forma. Então vamos lá, vamos fazer uma rápida revisão aqui. Primeiro, o tempo da prova. Olha, o tempo da prova é curto para todo mundo. Como eu disse, chega a ser menos de 1 minuto e meio para cada questão. Então as questões que você já sabe, já marque elas primeiramente. E aí você vai fazer aquela análise que nós falamos no início. Ah, essa eu sei que é certo ou errada, essa eu não sei responder e essa eu estou em dúvida. Faça as contas das questões de conhecimentos básicos e pela probabilidade de 25 certas, 25 erradas, você vai olhar o que você deixou em branco e aí aquelas que você deixou em dúvida, pelo cálculo que a gente já fez anteriormente, isso fará que você tenha mais pontos e esse pode sim ser o item que faltava para você passar. E o ponto mais importante que eu quero salientar nesse vídeo, eu já falei várias vezes, é o simulado. É onde você pode comprovar para você mesmo que essas técnicas e estratégias funcionam. Ok? Bom, nós chegamos ao fim desse vídeo
E eu espero que você tenha gostado. E olha só, você agora nesse momento, em algum lugar aqui no vídeo, aqui embaixo, tem um ícone escrito Assine, né, onde que você pode se inscrever no nosso canal para que você tenha mais informações, mais dicas, mais estratégias para você que está estudando para concurso público e no nosso caso específico desse vídeo, para você que está estudando por INSS. E eu gostaria de fazer mais um pedido. Se você gostou desse vídeo, clica aqui nesse ícone do like aqui embaixo do vídeo, que é aquele ícone gostei. E é claro, para você que não gostou do vídeo, isso também é muito importante para mim, pode clicar no botão não gostei, não curti. E eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para o que você quer, para o que você deseja, para que você realmente veja estampado o seu nome no Diário Oficial. Ok? Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.